tirem os livros das escrivaninhas e vamos seguir adiante com a farmacologia. Pois é, hoje a gente vai seguir nessa fase teórica, farmacocinética, farmacodinâmica. Agora vamos no mecanismo de ação dos fármacos, ação, efeito, especificidade ou seletividade, ligações químicas, interação fármaco-receptor, lei de ação das massas. Vamos embora, vem com a gente, tá? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a farmacodinâmica e explicar qual é essa relação, aonde ela nasceu, né? Fazer um apanhado histórico de como nasce essa relação fármaco com o seu sítio-alvo, tá? E vamos adiante, vamos lá então, interação fármaco-receptor, farmacodinâmica. Muito bem. Muito bem, o que a gente viu até agora? A gente viu exatamente a fase de farmacocinética dos fármacos. Vocês estão vendo? Lembram-se disso? Via de administração, na verdade, uma fase farmacêutica, que a gente vai retornar nessas ideias no final da aula, na última parte da aula, quando a gente falar de fatores, parâmetros que alteram os efeitos dos medicamentos, dos fármacos. Mas a gente já viu que tem a fase farmacocinética de administração dos fármacos, das vias de administração, dos parâmetros, absorção, distribuição, redistribuição, metabolização, metabolismo de primeira passagem, biodisponibilidade, bioequivalência, anela terapêutica. A gente vai retornar a alguns desses conceitos, a excreção. Isso tudo é o que o organismo fez no medicamento que foi administrado, independente da via. Tem as suas particularidades. O que a gente vai entender hoje? É a partir do momento que esse medicamento ele passou pelo processo, esses processos parâmetros farmacodinâmicos e conseguiu chegar no sítio-alvo, como é que ele faz o efeito dele? Como é que ele faz a ação para gerar um efeito? Ação e efeito são termos diferentes, também com significados diferentes em relação ao fármaco, tá certo? Então, como é que isso acontece? Tem parâmetros que vão interferir nisso? A gente vai ver. Dose vai interferir nisso. A afinidade é uma palavra que vai ser importante na aula de hoje. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê a sequência. Uma vez administrado o fármaco, a gente vê a relação do efeito. Então, a farmacodinâmica é o estudo dos efeitos de uma droga através da compreensão do seu mecanismo de ação. Então, ele precisa fazer uma ação. Lembrem-se, como é que descreve uma ação? O fármaco ele vai modular uma função fisiológica intrínseca, ele vai alterar uma sinalização, modular uma sinalização bioquímica. Para quê? Para que, e através disso, eu consiga observar um efeito, uma resposta real, que eu consigo visualizar ou quantificar, tá certo? Então, normalmente, os fármacos eles vão interagir no sítio-alvo e esse sítio-alvo costuma ser uma molécula conhecida como receptor. Tá? A gente vai entender como é que surgiu esse conceito. Esse conceito é antigo, vai ser originário, como a gente vai ver em Claude Bernard, já vamos discutir sobre isso. Então, o fármaco, gravem isso, na maioria dos casos, o fármaco vai interagir com uma molécula receptora para produzir um efeito, tá certo? Essa molécula receptora, na imensa maioria dos casos, costuma ser uma proteína. E aí eu tenho o meu efeito farmacológico, tá certo? Mas de onde surge esse conceito? Como é que foi? Quais são os estudos que contribuíram para isso? Vamos ver um pouquinho do cunho histórico. Começa com os estudos de Claude Bernard. Bernard é um fisiologista francês, tá certo? Que tem um papel importantíssimo nos conceitos de homeostase, nos conceitos de características de fisiologia metabólica, fisiologia do glicogênio. Então ele é um dos caras que teve mais recente, digamos assim, no século XIX, contribuição. E mais, Bernard foi um assíduo defensor do uso de animais em experimentação. Foi um dos primeiros a desenvolver as experimentações animais e foi um dos mais assíduos. E olha a curiosidade, aqui uma curiosidade. A esposa de Bernard criou uma das primeiras sociedades protetoras dos animais, que depois gerou, através de outras sociedades criadas, normativas que pudessem chegar no que a gente tem até hoje de controle do uso de animais, de pesquisa e a coisa toda. Então, o Bernard, no meados do século XIX, ele estudou as propriedades de uma substância que era conhecida desde 1595,
que era o curare. Era uma substância utilizada pelos povos indígenas das Américas, extraído de determinados tipos de plantas e usado na ponta das flechas, para quando atingisse a presa, era observado que a presa se tornava paralisada e, em consequência disso, ou logo após, alguns minutos após isso, havia a morte da presa. O que não se entendia era como isso acontecia, de que maneira isso acontecia. O Bernard, já nesse meados do século XIX, já tinha essa substância isolada, quer dizer, a detubucurarina é esse princípio, essa substância que é extraída de plantas como estramônio, né? E você tem o curare, que o Bernard administrou nos sapos, né? Como eu disse, ele foi um dos precursores de experimentações animais, ele administrou nos sapos. E o que ele observava? A partir do momento que ele administrava, o sapo ainda mantinha movimentos normais, né, de capacidade saltatória, e com o passar dos minutos, o sapo ia perdendo essa capacidade até se manter paralisado. E aí o Bernard fez uma autópsia nesses sapos e observou que o coração continuava batendo. Ele estimulou eletricamente os músculos esqueléticos e observava que tinha resposta, mas quando ele estimulava as células neuronais, ele observava que não tinha resposta. Erroneamente, Bernard acreditava que com isso comprovava que não havia nenhuma inter-relação entre o tecido nervoso e o tecido muscular. Na verdade, não é bem assim. A gente sabe que o curare e as substâncias análogas são potentes bloqueadores neuromusculares usados até hoje, tá? Na prática da anestesia. Então, o que acontece? Mas o que foi importante nesse estudo do Claude Bernard? Foi entender que uma substância atingia um local de ação, que a gente sabe que é a placa motora, e com isso deixava de haver a comunicação neurônio-músculo. Por isso, os animais, ou fosse uma presa humana ou não humana, morria por asfixia, porque você ocasionava paralisia muscular e dos músculos responsáveis pela respiração. Mas através dos estudos do Bernard, a gente começa a entender, enriquecer o nosso conhecimento de que uma substância pode e vai interagir num local, modulando uma função fisiológica, no caso, a contração e relaxamento muscular. Quem contribui com isso também, com mais conhecimento em cima disso, é John Langley, que era um fisiologista inglês. Langley cunhou o conceito de substância receptiva. O que ele descrevia? Ele dizia o seguinte: ele estudou dois tipos também, experimentação animal, dois tipos particulares de substâncias, que vocês vão ver no módulo de aula de colinérgico. Ele estudou a pilocarpina, tá? Que é um agonista colinérgico, e estudou a atropina, que é um bloqueador, é um antagonista. A gente vai conversar sobre essas categorias na aula de hoje, agonista e antagonista. O que ele via? Quando ele dava pilocarpina ao coelho, por exemplo, ele tinha bradicardia, ele tinha aumento da atividade peristáltica intestinal, ao passo que quando ele dava atropina, ele via o contrário, ele tinha taquicardia, ele tinha diminuição dessa atividade, motilidade intestinal, e aí ele cunhou esse conceito. Quer dizer, existe alguma substância receptora, aqui é o Langley foi um dos primeiros a utilizar o termo já receptora, tá? Mediando a ação da atropina e da pilocarpina, podendo formar um composto químico com componentes teciduais. Então ele já pegou a ideia do Bernard e disse o seguinte: beleza, modulou a função fisiológica. Como? Interagiu com formou alguma substância no tecido e através desse composto formado, eu tenho a modulação da atividade fisiológica, tá certo? Umas vão ser a atividade, e ele descrevia isso nos trabalhos dele, umas vão ser atividades positivas, outras negativas. Aqui nós temos uma revisão de literatura que descreve exatamente os estudos de John Langley, que relacionava essas substâncias receptivas. Porque os receptores, o boom de conhecimento dos receptores só foi acontecer na década de 70. Até então a gente não sabia. Esses conceitos de receptores específicos só foram surgir anos depois. Os estudos de Langley, como vocês podem ver, cunham de 1905. Ele era professor de Cambridge. Então, vejam, estudos
final do século XIX, início do século XX, só em 1970 é que há um boom de conhecimento, e até hoje há substâncias, há fármacos que a gente não conhece completamente as vias de sinalização, os receptores aos quais eles interagem e se ligam, tá? Então vamos lá. Quem mais contribuiu nesse nosso primeiro ponto da aula? Paul Ehrlich, o alemão Paul Ehrlich, o médico Paul Ehrlich, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1906, cunhou o primeiro antibiótico, o Salvarsan, para o tratamento da sífilis. Ele que elaborou a teoria das cadeias laterais, que são os primórdios para a gente entender a interação antígeno-anticorpo. Esses são os desenhos iniciais. E através dessa relação de teoria de cadeias laterais, após discussões no meio acadêmico da época, Ehrlich cunha o termo receptor. Então, qualquer molécula que o fármaco se ligue produz uma resposta. Para Ehrlich, isso se denominava receptor. Essa interação fármaco-receptor, agora sim denominado, ela também ganhou parte do conhecimento de um outro pesquisador importantíssimo, que é o Emil Fischer. Que vocês que lembram da imunologia, Emil Fischer cunhou o termo, a teoria da chave fechadura. Quer dizer, precisa haver uma complementariedade. Então isso vai servir para imuno, mas vai servir para fármaco. Há uma complementariedade entre a substância ligadora e o ligante. Então, entre o fármaco e o receptor. Só que há que se acrescentar uma outra ideia. Essa complementariedade, quando ela é feita, quando há essa ligação, há uma mudança conformacional desse composto, fármaco-receptor. Então, essa mudança conformacional a gente vai conversar mais à frente, que vai dar características particulares e vai possibilitar, positivamente ou negativamente, modular uma resposta, tá certo?